Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o versículo de número 3. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Até aqui, até o verso 3. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, nós podemos dizer, dentro de uma palavra inicial, que Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele preza pela sujeição, Ele preza pela obediência. Deus, Ele preza pela sujeição, Deus, Ele preza pela obediência. Até porque é isto, meus irmãos, meus amigos, que Deus, Ele exige na nossa relação com Ele, enquanto povo seu, enquanto família sua aqui na terra. Não nos esqueçamos que a partir do momento que nós somos chamados pela graça de Deus, a partir do instante que nós experimentamos nova vida em Cristo Jesus, não só há uma mudança no nosso interior, não só há uma regeneração na nossa alma, mas como consequência de todo esse benefício, Deus, Ele nos faz participantes da sua família, não em qualquer situação, mas na condição de filhos amados de Deus, de filhos amados do Senhor. E dentro dessa relação, Ele exige de nós obediência. Dentro dessa relação, Ele exige de nós obediência e sujeição. Talvez, quando nós falamos essas coisas, venha à nossa mente determinados pensamentos, determinadas meditações que possam girar em torno de Deus como sendo um ser déspota, como Deus sendo um ser tirano, e por isso Ele preza tanto pela sujeição e pela obediência. Não, muito pelo contrário. Até porque, conforme nós falamos, a relação que nós temos com Deus é uma relação familiar. Recebemos da sua bondade, recebemos da sua benignidade, recebemos da sua graça, recebemos da sua misericórdia diariamente em nossas vidas. E como resposta a estas bênçãos, como resposta a esses benefícios, Ele, Deus, requer de nós uma obediência e uma sujeição grata. Foi por isso que nós dissemos que Deus, Ele preza pela sujeição, Deus, Ele preza pela obediência. E quando nós consideramos nesses fatos, quando nós consideramos nessas realidades, a gente chega à conclusão, meus irmãos, meus amigos, que o nosso Deus, em sua providência, que o nosso Deus, em seu cuidado em relação a cada um de nós, seu povo, disponibiliza, ou seja, nos dá recursos para nós aprendermos acerca da obediência, para nós aprendermos acerca da sujeição. Dentre vários recursos que Deus, Ele nos dá para que aprendamos de sujeição, para que aprendamos de obediência, Ele nos dá o nosso convívio enquanto família, o nosso convívio familiar. Deus, Ele colocou cada um de nós em uma família, para que assim, desde cedo, a gente possa entender não só a necessidade, mas também a gente possa aprender a forma de obedecermos. E quando é que isso ocorre? E quando é que isso acontece? No nosso relacionamento quanto aos nossos pais. Talvez a gente não se aperceba, talvez a gente não entenda, mas na verdade é o primeiro nível, é a primeira escola que Deus nos coloca para nós podermos aprender o que é obediência, para nós podermos aprender o que é sujeição, é dentro da relação com os nossos pais, mães e pais propriamente dito, para que assim, ato contínuo, uma vez que a gente cresça, para que assim, ato contínuo, uma vez que a gente se desenvolva em termos espirituais, a gente possa aprender na prática sujeição a Deus e obediência ao Senhor. Então, é todo esse processo
que Deus ele desenvolve em nossas vidas, para que assim o seu propósito, a sua vontade, ela venha a ser concretizada no viver de cada um de nós. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é essa obediência aos nossos pais, mães e pais, que Paulo ele trata nesse trecho que nós acabamos de ler. Efésios capítulo 6, versículos de 1 até o versículo de número 3. Lembremos, irmãos, lembremos, amigos, que Paulo aqui, ele continua a nos ensinar acerca das demonstrações visíveis, acerca das demonstrações práticas de uma vida cheia de Deus, de uma vida que desfruta da plenitude do Espírito. Desde a metade do capítulo 5 da carta aos Efésios, que ele trata acerca desse assunto. Ele mostra, inclusive através de ordens, a necessidade que nós temos de nos enchermos do Espírito Santo. Ato contínuo, ele também nos mostra os meios através dos quais nós nos enchemos do Espírito Santo, e na sequência ele começa a nos mostrar também como é que essa vida cheia de Deus, cheia do Espírito, se desenvolve no nosso viver. E é interessante porque, conforme o apóstolo Paulo aqui nos ensina, essa vida cheia do Espírito, ela se desenvolve dentro dos nossos relacionamentos mais particulares até os nossos relacionamentos públicos. É por isso que ele fala da atribuição das esposas em relação aos seus esposos. É por isso que ele fala da atribuição dos esposos em relação às suas esposas. É por isso que ele vai falar agora da responsabilidade que os filhos eles têm em relação aos seus pais. Tudo isso dentro desse ambiente de demonstração, de evidência de uma vida cheia de Deus, de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar dentro da missão que Deus nos designa, no caso das mulheres, como auxiliadoras. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos desempenhar a nossa função de maridos, amando e amando sacrificialmente as nossas esposas. Quando nós vivenciamos uma vida cheia do Espírito Santo, nós iremos viver enquanto filhos em obediência aos nossos pais, em obediência aos nossos progenitores. E é justamente isto, meus irmãos, é justamente isto, meus amigos, que nós vamos considerar na noite de hoje, na graça de Deus, na misericórdia do Senhor. Em termos gerais, nós iremos trabalhar que filhos cheios do Espírito, eles devem sim obediência a seus pais. Filhos e filhos cheios de Deus, filhos e filhos cheios do Espírito Santo, eles devem sim obediência a seus pais. Conforme falamos agora há pouco, é na escola da família que a gente vai aprender primeiramente acerca dessa obediência, para que assim ela venha desaguar na nossa vida com Deus, na nossa vida com o Senhor, e essa obediência ela venha caracterizar, marcar a nossa vida enquanto servos de Deus, enquanto servos do Senhor. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o nosso tema na noite de hoje é o seguinte: demonstrações de uma vida cheia do Espírito, a obediência dos filhos. Demonstrações de uma vida cheia do Espírito, a obediência dos filhos. Basicamente, a gente vai dividir a nossa meditação em 3 partes. No primeiro momento, a gente vai considerar a exortação que Paulo faz aos filhos. No segundo instante, nós iremos considerar alguns motivos pelos quais Paulo faz essa exortação aos filhos. E, em terceiro lugar, já encerrando a nossa meditação, a gente vai trazer algumas aplicações de ordem prática em relação às nossas vidas. Então, vamos lá, pela graça de Deus, vamos lá, na graça do Senhor, poder considerar a partir de agora esses pontos. O primeiro deles, exortação aos filhos: obedeçam e honrem seus pais. Exortação aos filhos: obedeçam e honrem seus pais. Atentem, meus irmãos, atentem, meus amigos, para as partes iniciais, tanto do versículo 1, como também do versículo 2, deste capítulo 6 da carta aos Efésios. Acompanhe conosco, Efésios 6, 1 e 2, as partes iniciais desses 2 versos.
Diz o seguinte, a palavra do Senhor: filhos, obedecei a vossos pais. Parte inicial do versículo 2: honra teu pai e tua mãe. Então, quando você observa essas duas expressões, quando você considera essas duas frases, você percebe, no seu sentido mais direto, você percebe, no seu sentido mais prático, que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, chama os filhos a prestarem uma obediência honrosa a seus pais. Aqui, nesses dois trechos da palavra, nós observamos Deus chamando, nós observamos Deus ordenando aos filhos a quê? A que prestem uma obediência, não qualquer obediência, mas uma obediência honrosa em relação aos seus pais, em relação aos seus progenitores. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse tema da honra, esse tema da obediência, que os filhos eles devem nutrir em relação aos seus pais, é um tema muito caro para Deus, conforme o ensino que nós temos nas Escrituras Sagradas, conforme o ensino que nós temos na palavra de Deus. Porque quando você estuda a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse, reiteradas vezes você vê Deus chamando a atenção desse fato. Que fato? A obrigação dos filhos de obedecerem, a obrigação dos filhos honrarem os seus pais. A gente vê isso, por exemplo, no Decálogo, nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. A gente vê isso em outras partes da lei de Deus, quer seja no livro de Êxodo, quer seja no livro de Levítico, quer seja no livro de Deuteronômio, em vários capítulos, em várias passagens. A gente vê isso nos profetas. Profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 6, chama-nos a atenção desse fato. Mas aí quando você segue na palavra de Deus e você chega no Novo Testamento, essa é a mesma característica que nós observamos nos evangelhos. Por exemplo, ao longo do seu ministério aqui na terra, Cristo, ele citou várias vezes esse mandamento, dos filhos honrarem, dos filhos obedecerem a seus pais. Quando a gente chega, como de fato nós chegamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, e não só nessa carta, mas na carta que ele escreve aos Colossenses, mais uma vez a gente percebe a mesma chamada de Deus: filhos, obedeçam, filhos, honrem a seus pais. Então, esta é a exortação, este é o mandamento, esta é a ordem que Deus dirige de maneira específica a todos nós que somos filhos. A quê? A que nós obedeçamos, a quê? A que nós honremos os nossos pais. Vamos ver, meus irmãos, vamos considerar, meus amigos, de maneira mais específica, de maneira mais detalhada, esses dois aspectos que envolvem a vontade de Deus para com os filhos. Que eles, repito, obedeçam seus pais, que eles, repitam, honrem seus pais. Em primeiro lugar, obediência aos pais. No versículo 1 do capítulo 6, nós lemos o apóstolo Paulo, da parte de Deus, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, falando: filhos, obedecei a vossos pais. A palavra obedecer, que nós temos aqui, ela tem um significado bem interessante, ela tem uma conotação bem peculiar. Literalmente falando, a palavra obedecer, a que Paulo usa, a que Paulo faz menção aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Efésios, significa literalmente atender à voz de um comando após ouvir. Atender à voz de um comando após ouvir. Essa literalmente é a significação da expressão obedecei. Então, em outras palavras, Paulo ele está nos ensinando justamente isso. Filhos, filhas, atendam à voz de seus pais, atendam o comando dos seus progenitores, logo após vocês os escutarem, logo após vocês ouvirem. Esta é, no seu sentido mais direto, a ordem que nós temos aqui da parte de Deus, da parte do Senhor. E isto, meus irmãos, e isto, meus amigos, requer de nós, filhos, que nós ouçamos, requer de nós, filhos,
que nós cumpramos aquilo que os nossos pais nos ordenam, aquilo que os nossos pais nos ensinam, aquilo que os nossos pais nos aconselham. Dentro desse relacionamento que nós temos com Ele, é isto que Deus ele exige de nós, para que nós atendamos a sua voz, uma voz de comando, para que nós ouçamos essa voz e sigamos as suas instruções logo após nós ouvirmos. Em termos diretos, é isto que significa obediência conforme o ensino do apóstolo Paulo. E quando a gente desdobra esse aspecto, quando a gente esmiuça esse detalhe, a gente percebe que dentro dessa obediência que os filhos eles devem ter em relação aos seus pais, pelo menos 3 características, pelo menos 3 marcas, elas devem ser desenvolvidas. Em primeiro lugar, a obediência que os filhos devem ter em relação aos seus pais deve ser imediata, deve ser para agora, deve ser instantânea e não postergada e não atrasada, como infelizmente dentro da nossa convivência com os nossos filhos, às vezes a gente se depara, de falarmos, de instruirmos, de aconselharmos e somente depois a gente poder ver de fato a obediência àquilo que nós falamos. Não, a obediência dos filhos em relação aos seus pais, em primeiro lugar, ela deve ser imediata, mas não só isso. Em segundo lugar, a obediência que os filhos eles devem prestar quanto aos seus pais, ela deve ser uma obediência completa, não é de parte, não é de boa parte, mas de tudo aquilo que é ordenado, de tudo aquilo que é ensinado, de tudo aquilo que é aconselhado. Na prática a gente percebe que às vezes, infelizmente, a coisa não funciona dessa forma. Contudo, quando nós olhamos para a palavra, contudo, quando nós nos voltamos para a Escritura, é essa característica da obediência que Deus quer ver nos filhos em relação aos seus pais. Não só que seja uma obediência pronta, imediata, mas também que venha a ser uma obediência completa. Mas não só isso. Em terceiro lugar, a obediência que os filhos eles devem prestar em relação aos seus pais deve ser uma obediência de coração. Não é alguma coisa feita aqui constrangida, não é alguma coisa feita contra a vontade, não, muito pelo contrário, mas deve ser espontânea, deve ser disposta, deve ser amorosa, porque é esse tipo de obediência que Deus ele se agrada. Não só na nossa relação enquanto filhos, quanto aos nossos pais, mas principalmente na nossa relação com Deus, que é o nosso Pai, no sentido espiritual. Então, é isto, meus irmãos, é isto, meus amigos, que primeiramente o apóstolo Paulo nos instrui. Filhos, obedeçam e obedeçam aos seus pais, obedeçam o seu ensino, obedeçam a sua orientação, obedeçam os seus conselhos e o façam de maneira imediata, e o façam de maneira completa, e o façam de maneira amorosa. E aí, quando nós ouvimos isto, quando nós escutamos essas coisas, talvez a gente pense, então Deus exige dos filhos essa obediência em relação aos seus pais, em relação a tudo que porventura for ordenado, a tudo que porventura for aconselhado, a tudo que porventura for instruído? Não, meus irmãos, não, meus amigos, porque conforme nós temos aqui, essa ordem que Paulo dá aos filhos, ela tem um limite. E qual é esse limite? Qual é esse limite? Ela não pode contrariar a palavra do Senhor. É por isso que Paulo ele fala: filhos, obedecei a vossos pais. Veja o finalzinho do versículo 1, no Senhor. Existe esse limite na obediência. Na prática, significa dizer que nós devemos obedecer aos nossos pais naquilo que é aprovado por Cristo, naquilo que é agradável a Cristo, naquilo que corresponde à palavra de Cristo. Qualquer coisa que exceda esse limite, então a obediência ela deixa de ser exigida. No seu sentido bem direto, no seu sentido bem prático, a partir do momento que um pai, a partir do instante que uma mãe ordena determinada coisa a seus filhos, a suas filhas, que vão de encontro à palavra, então a orientação aqui de Paulo, ela deixa de existir. Por quê? Porque conforme nós temos na palavra de Deus, importa obedecer a Deus do que aos homens. Seja para nós
fazermos, seja para nós deixarmos de fazer qualquer coisa que porventura contraria a vontade de Deus. Então, é esse limite que Deus estabelece para a obediência dos filhos em relação aos pais. Tem que ser uma obediência divina, tem que ser uma obediência no Senhor. Mas não só isso, conforme nós observamos aqui no texto, não só Deus ordena que os filhos obedeçam aos seus pais. Em segundo lugar, conforme nós temos no versículo 2, Deus ele também ordena que os filhos eles honrem a seus pais. Em segundo lugar, Deus também ordena que os filhos eles honrem a seus pais. Veja aí a parte inicial do versículo 2. A palavra de Deus assim diz: honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe. Honrar aqui, meus irmãos, honrar aqui, meus amigos, significa respeitar com reverência. Honrar aqui significa respeitar com reverência. É através dessa honra, é através desse respeito, é através dessa reverência que a obediência dos filhos alcança a motivação correta, alcança a motivação que agrada a Deus, alcança a motivação que agrada e que agrada ao Senhor. Não é obedecer por obedecer, não é obedecer com medo de ser punido, não é obedecer de qualquer forma, mas é obedecer por amor, por respeito. É assim que Deus ele exige, é assim que Deus ele define em relação aos filhos quanto aos seus pais. Não só os obedeça, mas também honrem. Não só os obedeça, mas também respeitem. Não só os obedeça, mas também reverenciem os seus pais. Talvez a gente fique a se perguntar, talvez a gente fique a se indagar, sim, mas na prática, como é que isso acontece? Na prática, como é que eu honro? Na prática, como é que eu respeito? Na prática, como é que eu reverencio aos meus pais, pai e mãe? E aqui eu coloquei pelo menos uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. 6 formas, no sentido mais direto, no sentido mais prático, através das quais acontece essa honra que nos é exigida aqui da parte de Deus, da parte do Senhor. Então, os filhos, meus irmãos, os filhos, meus amigos, eles honram aos seus pais quando eles obedecem aos seus pais. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco, de maneira imediata, de maneira completa e de maneira espontânea, de maneira amorosa. Na medida em que você faz isso, na medida em que você age assim em relação aos seus pais, de fato, na prática, verdadeiramente, você está honrando, reverenciando os seus progenitores, através da sua obediência. Mas não só isso. Em segundo lugar, os filhos, eles honram os seus pais quando eles respeitam os seus pais. Isso implica em não respondê-los, isso implica em não agir isso implica em não agir de maneira indelicada, isso implica em não ser controlador. Então, quando um filho tem esse procedimento, quando um filho tem essa atitude de não responder aos seus pais, de não ser indelicado com os seus pais, de não ser controlador dos seus pais, na prática, em segundo lugar, eles estão honrando e honrando os mesmos. Mas não só isso. Em terceiro lugar, os filhos, eles honram os seus pais quando eles pedem conselho aos mesmos. Os filhos, eles honram os seus pais quando eles pedem conselhos aos mesmos acerca das decisões que muitas vezes marcam a nossa vida aqui na terra. Muitas vezes a profissão que nós iremos seguir, muitas vezes a pessoa com a qual a gente vai construir a nossa família, muitas vezes acerca de determinadas decisões no campo financeiro do nosso viver. Então, os filhos, eles honram seus pais quando eles procuram ouvir os seus conselhos, ouvir os seus direcionamentos, pelo menos ouvir, porque cá para nós, irmãos, cá para nós, amigos, não existem pessoas que nos conheçam mais do que os nossos pais. Nos conhece desde que nós nascemos, nos conhece desde pequenos, as nossas traquinagens, os nossos temperamentos, a nossa personalidade,
com toda certeza, via de regra, eles têm muito a nos ensinar, eles têm muito a nos aconselhar. E quando a gente para, escuta, se detém para ouvi-los na prática, nós estamos honrando aos mesmos. Então, honramos os nossos pais quando nós os obedecemos, honramos os nossos pais quando nós os respeitamos, honramos os nossos pais quando nós pedimos conselhos para eles. Mas não só isso, nós honramos os nossos pais quando nós agimos com gratidão em relação a eles. Honramos os nossos pais quando nós agimos com gratidão em relação a eles, muitas vezes reconhecendo a sua dedicação, muitas vezes reconhecendo o seu zelo, muitas vezes reconhecendo o esforço que eles tiveram para poder cuidar de nós, para poder nos sustentar, para poder nos dirigir e para poder formar todo o nosso caráter. Muitas vezes isso vem de maneira verbal, muitas vezes isso vem de forma escrita, muitas vezes essa gratidão vem através de atitudes. Não importa a forma, não importa a maneira, até porque cada um de nós, de acordo com a personalidade que nós temos uma forma específica de expressarmos os nossos sentimentos, sobretudo a nossa gratidão. Uns gostam de expressá-la através de palavras, outros gostam de expressá-la através de coisas escritas, outros gostam de expressá-la através de atitudes de serviço. Não importa, o que deve existir é essa disposição de nós estarmos reconhecendo de maneira grata, de nós podermos estar reconhecendo de maneira alegre tudo aquilo que os nossos pais fizeram em relação a cada um de nós. É assim, em quarto lugar, que nós honramos os nossos pais. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, nós honramos os nossos pais quando nós retribuímos parte do seu esforço, retribuímos parte da nossa dedicação, retribuímos parte até mesmo do investimento financeiro que eles fizeram em relação às nossas vidas. Talvez isso pareça absurdo, talvez a gente estranhe isso, mas quando a gente olha para a palavra, a gente recebe orientação nesse sentido. Só para a gente ver esse detalhe, só para a gente ver essa especificação, sem desmarcar o texto de Efésios, abram aí, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Veja aí o que Paulo instrui a Timóteo quanto à questão das viúvas, e dentro dessa instrução ele faz menção a esse fato, essa recompensa, até mesmo material, sim, que os filhos devem dar em relação aos seus pais. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 e também o versículo 4. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 e também o versículo de número 4. Veja o que nos diz aqui a palavra, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Veja, e a recompensar, literalmente falando, devolver aquilo que foi investido a seus progenitores. Por quê? Pois isto é aceitável diante de Deus. É uma recomendação bíblica, é uma recomendação das Escrituras Sagradas. E se nós pudermos, se nós tivermos condições, isso é aceitável perante Deus, perante o Senhor, e uma forma de nós honrarmos também aos nossos pais. E, em sexto e último lugar, nós honramos os nossos pais quando nós procuramos defender a sua dignidade. Honramos os nossos pais quando nós procuramos defender a sua dignidade. Isso implica em nós estarmos não permitindo, melhor dizendo, que ninguém os humilhe, que ninguém os maltrate, que ninguém venha expor as suas fraquezas e os seus pecados, a começar de nós mesmos. Porque muitas vezes nós falhamos enquanto os filhos nesse processo. Muitas vezes a gente trata de maneira humilhante os nossos pais, muitas vezes a gente procura expor as suas fraquezas, muitas vezes a gente procura expor os seus pecados, pensando que com isso a gente venha ganhar alguma coisa, mas não. E quando a gente percebe, a gente chega à conclusão que isso não é novo, isso é antigo. Mais ou menos foi o que Cão, filho de Noé, fez em relação ao seu pai. Procurou humilhá-lo em dado momento da sua vida.
Então, isso não é honrar, isso não é respeitar, isso não é reverenciar aos pais. Então, o que é que nós temos aqui no primeiro momento? O que é que nós temos aqui na primeira parte da nossa exposição? A ordem vinda de Deus, a ordem vinda do Senhor, para quê? Para que nós possamos obedecer honrosamente os nossos pais, atender à sua voz, reverenciá-los, respeitá-los naquilo que é agradável a Deus, naquilo que é agradável ao Senhor, naquilo que glorifica o santo nome do nosso Deus. Esta é, meus irmãos, esta é, meus amigos, a exortação, a ordem que Deus dirige a nós, enquanto filhos, dentro dessa vida cheia de Deus, dentro dessa vida cheia do Espírito Santo. Talvez, diante disso, você se indague. Talvez, diante disso, você se pergunte: sim, mas quais seriam as razões? Sim, quais seriam os motivos pelos quais eu devo prestar essa obediência? Não qualquer obediência, mas eu devo prestar essa obediência honrosa aos meus pais. Quais são esses motivos? Quais são essas razões? É o que a gente vai ver, irmãos e amigos, a partir de agora. É o que a gente vai ver no segundo momento da nossa meditação. Razões da obediência honrosa dos filhos. Razões da obediência honrosa dos filhos. De acordo com o que nós temos aqui no texto sagrado, nós percebemos que o apóstolo Paulo nos dá nos dá duas, nos dá três razões, três motivos pelos quais a gente deve obedecer honrosamente os nossos pais. E aí você pergunta: quais são essas razões? Quais são esses motivos? Em primeiro lugar, honrar pai, honrar mãe. Em primeiro lugar, obedecer a pai, obedecer a mãe é necessário, porque é justo de acordo com a palavra de Deus, é justo de acordo com a palavra do Senhor. Vejam aí, Efésios capítulo 6, versículo 1. Veja, principalmente a parte final do versículo 1. A palavra de Deus aqui diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Já vimos. E veja como Paulo ele completa aqui a sua exortação. Finalzinho do verso, ele diz: pois isto, ou seja, obedecer a pai, obedecer a mãe, é justo. A palavra justo aqui significa aquilo que é apropriado. A palavra justo aqui significa aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes a gente não se apercebe do peso da palavra conforme a gente tem em nossas traduções. Contudo, quando a gente faz uma análise mais específica, a gente chega a essa conclusão. Então, se nós fôssemos parafrasear o apóstolo Paulo aqui, a gente podia fazer justamente isso: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é agradável. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é apropriado. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto está de acordo com a vontade de Deus. É a primeira razão, é o primeiro motivo pelo qual nós devemos prestar essa obediência aos nossos pais. E cá para nós, meus irmãos, cá para nós, meus amigos, não resta dúvida que isso é um fato, não resta dúvida que isso é uma verdade, até porque isso segue uma ordem natural das coisas. Isso segue uma ordem natural das coisas. Deus trouxe a mim, Deus trouxe a você, Deus trouxe a todos nós aqui deste mundo, através de quem? Através dos nossos pais. Fomos mantidos por eles, pelo menos até dado instante da nossa vida. Então, em virtude disso, não só da nossa criação, em virtude disso, também por causa da nossa manutenção, que foi dada pelos nossos pais, isso é justo, isso é aceitável, isso é agradável, isso se conforma à vontade de Deus em relação às nossas vidas. Então, essa obediência a que nós nos referimos no ponto anterior, ela é necessária porque é justa, está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com a vontade do Senhor e, de certa forma, é uma ordem natural das coisas. Viemos para este mundo através dos nossos pais. Fomos mantidos neste mundo através dos nossos pais.
Por isso, hoje, nós devemos obediência aos nossos pais. Isto é justo, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. É a primeira razão. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos obediência honrosa aos nossos pais. Nós devemos obediência honrosa aos nossos progenitores, porque é um mandamento de Deus, porque é um mandamento do Senhor. Veja aí, Efésios capítulo 6, versículo 2, a parte B do versículo 2. Olha só, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. E olha só, ato contínuo, o que o apóstolo Paulo fala, que é o primeiro mandamento. Então aqui Paulo ele atrela a sua ordem, Paulo ele atrela a sua exortação de honrar aquilo que nós encontramos no quinto mandamento da lei de Deus, no quinto mandamento do decálogo, quer seja em Êxodo capítulo 20 versículo 12, quer seja em Deuteronômio capítulo 5 versículo 16. E é interessante, porque eu não sei se vocês já se aperceberam, mas nós temos 10 mandamentos no decálogo, até por isso o nome chama-se decálogo. Os 4 primeiros, eles regulam a nossa relação com Deus, e os 6 últimos, eles regulam a nossa relação com o nosso próximo. Então, qual é o primeiro mandamento que vai dar essa regulação? Qual é a primeira ordem de Deus que vai nos controlar dentro da nossa relação com o nosso próximo? A necessidade que nós temos de respeitar, a necessidade que nós temos de honrar, a necessidade que nós temos de reverenciar os nossos pais. Então, dentro de todas as relações humanas que a gente desenvolve aqui na Terra, a primeira que deve ser desenvolvida, e que deve ser desenvolvida de maneira correta, é esta: dentro da sua casa, dentro do seu lar, no convívio que você tem com os seus pais. Porque, infelizmente, meus irmãos, acaba havendo uma inversão de valores. Infelizmente, a gente tem uma postura adequada em relação às pessoas que são de fora da nossa casa, de fora da nossa família, no sentido de tratar bem, no sentido de falar delicadamente, no sentido de poder agir corretamente com essas pessoas. Contudo, dentro de casa, a gente não faz nada disso. A gente desonra, a gente desobedece, a gente desrespeita, e ao fazermos isso, nós estamos contrariando a primeira ordem de Deus, que vai regular todas as nossas relações, as relações humanas, as relações sociais, que nós iremos desenvolver ao longo da nossa vida aqui na Terra. Então, dentro desse nosso compromisso com as pessoas, dentro dessa nossa obrigação em relação ao nosso próximo, em primeiro lugar, a gente deve ter esse cuidado. Em primeiro lugar, a gente deve ter essa atenção. Que cuidado, que atenção de nós honrarmos e honrarmos os nossos pais. É um mandamento de Deus, é um mandamento do Senhor. E é interessante, porque quando você analisa essas coisas, sobretudo dentro de uma visão bíblica, você percebe que esse mandamento de honrar pai, esse mandamento de honrar mãe, é um mandamento universal, ou seja, ele recai sobre todo e qualquer ser humano. Mas não só isso, esse mandamento é um mandamento perpétuo, ou seja, ele vai perdurar enquanto o mundo aqui existir, independente do tempo, independente das sociedades, independente dos modismos, independente dos comportamentos que as pessoas venham ter, o que vai permanecer, irmãos e amigos, é esse fato, que Deus ele nos chama a honrar, que Deus ele nos chama a obedecer honrosamente os nossos pais. Da mesma forma que é errado mentir, da mesma forma que é errado roubar, da mesma forma que é errado adulterar, da mesma forma que é errado cobiçar, idolatrar ou fazer quaisquer outras coisas que estão ali no decálogo, também é errado desonrar pai e mãe. É um pecado que vai persistir por toda a nossa vida e que engloba todos os seres humanos, conforme nós temos da parte de Deus, da parte do Senhor. Então, aqui nós encontramos o segundo motivo. Aqui nós encontramos a segunda razão pela qual nós devemos honrar os nossos pais. Por quê? É um mandamento de Deus. Por quê? É um mandamento do Senhor. Mas não só isso. Além de ser justo, honrar, obedecer aos pais, além de ser um mandamento do Senhor, em terceiro lugar, obedecer
de obedecer honrosamente os nossos pais é necessário, porque isso produz bênçãos. Isso produz bênçãos, benefícios em relação às nossas vidas. Vejam aí, Efésios capítulo 6, versículo 3. Efésios capítulo 6, versículo 3. Diz aqui o apóstolo Paulo: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui mais uma vez Paulo cita os 10 mandamentos, no caso o 5º mandamento, sobretudo o mandamento que nós temos lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, mostrando que existe pelo menos 2 bênçãos, mostrando que existe pelo menos 2 benefícios que acompanham os filhos que obedecem, que acompanham os filhos que honram aos seus pais. Em primeiro lugar, isso acaba sendo um meio de sucesso. Por isso Paulo diz que te vá bem. Ou seja, quando os filhos eles têm esse cuidado, quando os filhos eles agem dessa forma, de honrar, de reverenciar, de respeitar aos seus pais, eles são bem-sucedidos em sua vida. Pelo menos essa é a regra geral que nós temos e que vai ser vista sobretudo na formação da sua família. Dificilmente, meus irmãos, dificilmente, meus amigos, um filho que tem essa postura em relação aos seus pais, de honrar, de respeitar, de obedecer, ao formar a sua própria família, ele vai permanecer nesse princípio. Muito pelo contrário, ele vai continuar, melhor dizendo, ele vai persistir. E da mesma forma que ele foi bênção para os seus pais, ele será bênção para as pessoas que Deus colocar e constituir na sua família. Pelo menos em termos de regra familiar, esse princípio ele vai permanecer. Mas não só isso, em relação até mesmo à vida social, mas não só isso, até mesmo em relação à vida profissional, porque dificilmente alguém que dentro de casa honrou, alguém que dentro de casa respeitou, alguém que dentro de casa obedeceu aos seus pais, não vai ser reconhecido fora do seu lar, nas suas atividades, não vai se destacar naquilo que ele faz, não vai se destacar naquilo que ele realiza. Então, o que é isso? É esse sucesso que Deus ele promete aos filhos que agem dessa forma, aos filhos que agem dessa maneira. Então, o primeiro benefício, então, a primeira bênção. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós devemos obedecer e obedecer honrosamente os nossos pais, em virtude de trazer bênção, porque é uma medida de proteção. Porque é uma medida de proteção. É por isso que no versículo 3 tem: para que te vá bem, e completa o apóstolo Paulo, e sejas de longa vida sobre a terra. Alguém já disse que filho que obedece pai, que filho que obedece mãe tem vida longa, e é uma verdade, é um fato. Na verdade, aqui nós temos aquilo que nós chamamos de ciclo de proteção. Ciclo de proteção. Então, quando você vive dentro desse ciclo enquanto filho, recebendo as instruções, recebendo o conselho, se sujeitando à ordem dos seus pais, naturalmente as coisas vão bem para você e você vai ser protegido de vários malefícios que infelizmente caracterizam a nossa vida quando nós vivemos vidas desobedientes aos nossos pais. E os programas policiais estão aí para comprovar isso. Quando a gente vê determinadas pessoas que seguem no caminho da criminalidade, seguem no caminho da transgressão, inclusive da lei, da ordem moral, quando você vai puxar a vida dessa pessoa, você vai perceber, foi alguém rebelde aos pais, foi alguém rebelde à mãe, foi alguém rebelde aos seus progenitores, porque é uma regra, é um princípio. Então nós ficamos protegidos, nós ficamos guardados enquanto filhos, quando nós nos sujeitamos àquilo que os nossos pais nos ordenam, àquilo que eles nos ensinam, àquilo que eles nos orientam em relação às nossas vidas. E pode pegar. Inclusive nosso irmão, Presbítero Mário, trabalha na área de segurança pública e pode perguntar a ele, das pessoas que ele já autuou na sua vida, quem eram aquelas que foram obedientes aos seus pais? Nenhuma. Porque quando você vive dentro dessa regra, quando você estabelece esse princípio, quando você se sujeita aos seus pais, você não vai andar num caminho da criminalidade ou de outras coisas que venham transgredir a vontade e a lei de Deus para a sua vida. Então, nós devemos honrar os nossos pais,
Nós devemos obedecer às nossas mães. Em terceiro lugar, porque isso é bênção. Nos torna pessoas bem-sucedidas, isto é bênção. Nos protege desse mundo mau no qual nós vivemos. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós encontramos a ordem de Deus para os filhos. Ou seja, obedeçam e obedeçam aos seus pais. Ou seja, honrem e honrem aos seus pais. Por quê? Porque isso é apropriado, até mesmo pela lei da natureza. Por quê? Porque isso é mandamento de Deus, isso é mandamento do Senhor. Por quê? Porque isso é abençoador, lhe dá uma vida de qualidade, lhe dá uma vida de proteção. Em resumo, é isso que nós temos aqui da parte de Deus. É isso que nós temos aqui da parte do Senhor. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Mas como é que isso se aplica à minha vida? Quais são as lições que eu posso extrair de todo esse ensinamento que o apóstolo Paulo me faz aqui? Eu separei, irmãos e irmãs, algumas lições para a gente poder meditar nessa parte final aqui da nossa pregação. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós ouvimos, diante de tudo isso que nós escutamos, consideremos a Cristo o perfeito exemplo de um filho submisso. Consideremos a Cristo o perfeito exemplo de um filho submisso. Se você pode ver, dentre várias características que a gente enxerga na pessoa de Cristo, essa é uma delas. Cristo, ele era um filho submisso, não só em relação ao seu pai espiritual, Deus, até porque, conforme nós temos na carta aos Hebreus, Cristo, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas nós também observamos a submissão de Cristo aos seus pais, José, Maria. Quando a gente observa os capítulos iniciais do livro de Lucas, a gente chega justamente a essa conclusão, que ele obedeceu aos seus pais. Então, se Cristo, ele teve essa submissão, quer seja ao pai espiritual, se Cristo, ele teve essa submissão aos seus pais naturais, nós também, meus irmãos, nós também, meus amigos, devemos ter em relação aos nossos pais. Então, é a primeira lição. A segunda lição, meus irmãos, a segunda lição, minhas irmãs, como tem sido a sua obediência a Deus? Como tem sido a sua obediência a Deus? Até porque Ele é o nosso Pai, até porque Ele é o nosso Pai celestial. Você obedece a Deus de maneira imediata? Você obedece a Deus de maneira completa? Você obedece a Deus de maneira instantânea ou motivada pelo amor que você tem a Ele? São perguntas que se fazem necessário a gente fazer e respondermos para nós mesmos, porque na medida em que nós respondemos negativamente falando essas perguntas, a gente deve melhorar na nossa vida com Deus, a gente deve aperfeiçoar o nosso viver com o Senhor, porque como filhos que nós somos, devemos viver em obediência, e não qualquer obediência, mas uma obediência que seja de coração, uma obediência que seja completa, uma obediência que seja imediata, da mesma forma que humanamente nós devemos fazer em relação aos nossos pais. Então, avalie, meu irmão, avalie, minha irmã, como está a sua obediência enquanto filho a Deus, o seu Pai espiritual. Mas não só isso, jovens, e aqui jovens no sentido geral, sejam submissos àqueles que Deus lhes deu por herança. Sejam submissos àqueles que Deus lhes deu por herança, porque é isso que nós encontramos na palavra de Deus, é isso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Os filhos são herança do Senhor, os filhos, eles são fruto, eles são galardões de Deus para com as nossas vidas enquanto pais. E enquanto filhos, o que é que a gente deve ser? Obediente, submisso, sujeito, porque é assim que Deus ele determina em relação a cada um de nós. Infelizmente a gente vive num mundo que apregoa a rebeldia, a gente vive num mundo que apregoa a insujeição, a gente vive num mundo que apregoa a desobediência, mas não é esse o padrão que Deus requer de nós. Se você é um jovem crente e se encontra hoje na responsabilidade do seu pai,
e se encontra hoje na responsabilidade da sua mãe, pesa sobre você essa obrigação. Não siga os conselhos vãos, que muitas vezes vão de encontro a esse mandamento, que muitas vezes querem lhe dar uma certa sensação de prazer e de liberdade, mas que no final de tudo, na verdade geram morte. Então, atentem para a palavra de Deus, atentem para a palavra do Senhor e se sujeitem sim a seus pais no Senhor. Esta é a ordem de Deus para vocês. Mas não só isso, jovens, procurem estreitar cada vez mais seus laços de fraternidade, seus laços de comunhão, seus laços de interação em relação aos seus pais. Como isso está sendo difícil nos nossos dias, infelizmente, sobretudo por causa dos celulares. Muitas vezes os nossos filhos vivem nos seus próprios mundos, se relacionando com todo mundo em termos virtuais, mas não se relacionando com os seus próprios pais, não tendo uma comunicação que seja satisfatória, não tendo uma comunhão que seja verdadeira, não tendo uma amizade que seja real. E infelizmente os problemas vêm mais cedo ou mais tarde. Então cumpra com a sua responsabilidade, cumpra com o seu dever, cumpra com a sua obrigação, seja um jovem cheio do Espírito e que esse enchimento do Espírito na sua vida se revele em sujeição, em obediência, em honra da sua parte em relação aos seus pais. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra em nossos corações e que hoje nós possamos atentar para essas verdades que estão relacionadas ao nosso convívio com os nossos pais e que mudemos naquilo que precisa ser mudado e que aperfeiçoemos aquilo que precisa ser aperfeiçoado e assim, enquanto filhos, enquanto filhas, vivamos, irmãos e amigos, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e Ele aplique a sua palavra em nosso coração e tenha misericórdia das nossas famílias. Amém.